Estamos iniciando a nossa transmissão neste sábado. Olá, seja bem-vindo, você que está aí nos assistindo agora, você que vai vendo gravado depois. Deixa teu oi, diga de onde você está nos vendo. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças permanentes que vão ficar na sua vida e no seu mundo a partir dessa situação nova que nós estamos vivendo, né? Tô falando aqui pro Instagram e tô falando aqui pro Facebook. Então, vamos lá. Esse nosso novo mundo aí, no último sábado, eu falei sobre o mundo VUCA, né? E sobre as mudanças todas que a gente vem enfrentando e sobre como isso está nos afetando. Agora, nessa semana, muitas pessoas têm me perguntado, Neide, o que eu faço com o meu planejamento de vida, com os meus projetos, com os meus objetivos, com as minhas metas, né? Porque a gente vem trabalhando com objetivos. E dentro do coaching a gente trabalha muito essa parte de planejamento com as pessoas, né? Ajudamos as pessoas a fazerem planejamentos não só para curto, médio, mas também para longo prazo. E agora nesse momento dá a sensação assim de que, meu Deus, o que eu faço com os meus projetos e os meus planos? E ontem eu ouvia um especialista que é o Luiz Carlos Pondé, e alguém perguntou para ele o que você espera que mundo você espera depois da pandemia, o que você espera que seja diferente, e ele disse, eu só quero ter o meu mundo de volta, eu só quero que as coisas voltem a ser como eram antes de começar essa crise, né? E claro que é um desejo que todos nós temos, mas a gente não sabe prever, né, o que é que vai acontecer e como é que isso vai ser, e com certeza algumas coisas vão mudar muito. Então, a gente vai falar agora aqui de algumas mudanças que vão se instalar na nossa vida e vão ficar, de fato, né, que vão passar a ser definitivas. Mas é importante sobre essa questão do planejamento, que embora isso gere muita angústia, de fato, para todos nós, nós estamos vivendo um momento em que a gente precisa ter em mente que nós precisamos planejar um dia de cada vez, uma semana de cada vez, sabe? Eu acho que alguns de nós... alguns de nós estão conseguindo manter essa visão no planejamento de longo prazo, mas muitos de nós estamos tendo que refazer todo o nosso planejamento e começar assim a pensar, ok, então para que a gente não entre nessa ciranda viva dessa angústia, desse desespero, uma dica que a gente traz e que nós deixamos para você é que você planeje um dia de cada vez, ok, sabe, foca o que é que eu posso fazer hoje dentro do meu planejamento de longo prazo que vai se manter. O que é que eu posso fazer agora? Que ações práticas eu posso fazer no meu dia de hoje? E escolha 3 prioridades por dia, não mais do que 3. Porque quando você se foca em 3 prioridades, você consegue ser mais pontual, mais assertivo e também o teu foco fica melhorado, né? Então, é bastante desafiante, nós sabemos, claro, mas também para evitar a procrastinação, essa ideia, essa dica de planejar um dia de cada vez funciona muito, porque quando você pega o teu dia de hoje, o que eu posso fazer hoje, e você vai pontuando, e vai executando, vai realizando, isso também diminui a ansiedade, né? A gente tem vivido agora essa mistura de trabalho com casa, com vida pessoal, com vida familiar, para muitas pessoas isso se tornou a realidade mais forte, né? E isso também gera uma grande confusão para todos nós, porque é preciso que a gente use aí, e claro que talvez num próximo momento a gente pode até estar falando de como dicas de produtividade para home office, enfim, para cada um juntar isso na sua vida, porque agora é um aprendizado novo que nós todos vamos ter que exercitar, né? Então, quando eu te deixo a dica de pensar num dia de cada vez, pega papel e caneta e coloque ali as tuas 3 prioridades para aquele dia, sabe? Escreva, porque é importante que a gente escreva. Quando a gente escreve, a gente materializa, a gente solidifica e fica mais fácil de ter isso em mente, de visualizar, de realizar. Mas o que vai mudar então? Que mudanças que estão chegando aí na tua vida e que vão, de fato, serem permanentes a partir desse novo cenário? Tem coisas que vão mudar, já estão mudando, já são realidade agora, porque veja, em 1º de março, que é um pouco mais de um mês atrás, nós tínhamos um mundo diferente do que temos hoje. Hoje o mundo ele se transformou drasticamente, radicalmente em todos os cenários. E alguns especialistas dizem que a gente não vai mais ter aquele mundo que a gente tinha antes. Outros dizem que algumas coisas vão voltar a ser como eram, mas nem todas. Muitas vão mudar mesmo de forma definitiva.
Então, cada um de nós tem que estar olhando para o seu negócio, para o seu cenário, para a sua atuação profissional e saber, né, o que é que vai mudar. Uma das coisas novas que a gente tem visto se desenhar aí é que as mudanças estão muito fortes nas finanças pessoais, no interesse por economia e no interesse por prevenção. Porque nesse momento muitas pessoas se pegaram desprevenidas, né? Nós temos milhares de pessoas que não têm R$1 de economia, que não têm nenhuma provisão para passar por esse período. E isso traz uma dificuldade muito grande, né? Para quem não tem não se preparou de nenhum modo. E é claro, na nossa cultura, na nossa educação, nós não temos muito esse aprendizado de finanças pessoais. Então esta é uma área que vai crescer um interesse muito grande e essa é uma mudança nos padrões de comportamento. Então as pessoas, independente do nível de renda, independente de quanto você ganha, para qualquer um de nós é muito importante que a gente aprenda a fazer essas provisões e ter uma reserva mínima para passar por períodos difíceis, né? Então vai crescer esse interesse e vai crescer as oportunidades para pessoas que vendem esse tipo de serviço, de assessoria, né? Aliás, está crescendo muito, muito a participação dos mentores em todas as áreas, então as atividades de mentoria têm crescido muito e é bem legal porque eu agora comecei a trabalhar muito fortemente com as mentorias e eu vejo que tem sido um caminho maravilhoso, porque além de a gente criar esse contato, né? Essa oportunidade de interação, a mentoria também traz um conforto muito grande, porque quando você está num grupo de mentoria, você se sente também inserido, você tem o apoio das outras pessoas, você tem companhia, você tem com quem compartilhar, com quem trocar ideias, né? E o grupo cresce de maneira exponencial, todos juntos em torno de um tema em comum que seja o tema da mentoria, né? Então a mentoria vai crescer em muitas áreas. Agora, outra coisa que vai mudar é que a gente já vinha buscando isso, essa mudança vem para ficar também. Nos grandes centros comerciais e nas pequenas cidades, as pessoas vão buscar morar perto do trabalho. Sempre se procurou fazer isso porque a vida fica mais prática, fica mais simples e fica mais econômico, né? A gente perde menos tempo em deslocamento, mas agora, mais do que nunca, é uma necessidade, uma realidade que vem se impondo, porque quando as pessoas moram perto do trabalho, elas não têm que se deslocar, elas não têm que entrar em, por exemplo, ônibus, né? Ou no caso dos grandes centros, o Uber, ou colocar o carro em deslocamento. Então, morar perto do trabalho, para quem ainda fica no trabalho presencial, trabalhando com os cuidados, com a máscara, com as luvas, tudo, vai ser uma nova realidade. Então, eu vi também que um grande pensador que eu acompanho falou que um movimento que nós vamos ver no mundo agora é um êxodo dos grandes centros. Então a gente viveu, olha só que interessante, pessoal, a gente viveu nos últimos anos essa coisa do êxodo rural, né? Muito fortemente, que as pessoas saíam do interior para morar nos grandes centros. E agora nós vamos ter um movimento inverso, das pessoas saindo dos grandes centros para morar no interior. Então outro dia eu vi uma entrevista de duas meninas que estavam morando em Nova York e uma delas disse na entrevista: eu agora vou morar no Alabama, vou voltar para o interior, né, que é o estado de onde ela originariamente saiu. Ela falou que não tem sentido eu ficar aqui morando numa capital como Nova York, que tem um custo muito alto de vida. O objetivo era acessar o que a cidade tem de melhor, como cinemas, shoppings, baladas, né? Esses programas grandes que os grandes centros têm. Então, como isso está tudo suspenso temporariamente, nós não sabemos quanto tempo, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, alguns especialistas estão falando em 18 meses, né? Então, ela disse: nós vamos voltar para o interior, ela e uma amiga, porque lá a gente vai ter uma vida mais tranquila e com menos custo, até porque a renda delas ficou comprometida nesse momento em função do trabalho que executavam, né? Então, olha só, essa mudança, esse êxodo urbano vai acarretar uma série de consequências no longo prazo, porque as mudanças elas vão implicando uma na outra, né? No sábado passado a gente falou do mundo VUCA, então uma das coisas é a complexidade, a gente não sabe agora, a gente consegue prever, os especialistas trabalham com cenários, com tendências, mas certeza ninguém tem de nada. Existem indicadores na história de como as pessoas vão se comportar, né? E eu também estou compartilhando com você o que eu tenho visto os especialistas falar em termos de tendência, e essas mudanças vêm agora para ficar. Então,
apontadas por essas tendências, né? Eu já vou ver os comentários que vocês estão compartilhando aqui, tá, gente? Outra coisa que vem para ficar, e essa mudança eu e você já estamos experimentando agora, é a comodidade da compra online. Então vejam como cresceu a busca pelos aplicativos e o consumo de coisas online. Então a gente fala agora que tem um novo termo que é o shop streaming, né? Que é uma mistura assim de Shoptime com Instagram e as lives, essa coisa toda. Vocês devem ter acompanhado que as lives todas estão, a grande maioria dos grandes nomes, né, os grandes influencers digitais, eles estão fazendo lives patrocinados por grandes marcas, né, e divulgando produtos. Então esse patrocínio uma nova forma de estar levando uma mensagem e de estar utilizando aquele comércio presencial que a gente tinha até então, que agora passa muito fortemente para o mundo virtual. A gente está vendo lojas fechando em grandes cadeias, né? Algumas por mudanças, por crise econômica mesmo, mas outras estão fazendo isso estrategicamente. E outras estão se tornando grandes centros de varejo online, como por exemplo o Magazine Luiza, que é uma grande rede do varejo aí que fortemente se destacou no Brasil nos últimos anos, né? A Luiza Helena Trajano, que está à frente desse grupo, ela já vinha trabalhando num projeto de concentrar dentro do Magazine Luiza uma central de vendas digitais, de vendas online para pequenos varejistas. E agora com a pandemia, ela pediu que a equipe de TI acelerasse esse projeto e eles largaram esse projeto, então, onde eles vendem, né, dentro do Magazine Luiza, produtos de vários outros varejistas do Brasil. Então, além deles crescerem, deles faturarem muito mais, ainda eles estão na onda desse novo movimento, né, dessa nova realidade, crescendo junto com essa nova tendência de consumo online. Então nós vamos buscar a comodidade, e eu lembro que alguns anos atrás, eu lembro que na universidade eu trabalhei um artigo que falava de tendências, e uma das tendências apontadas era, a gente falava do relatório Popcorn, né, que a Fight Popcorn era uma pesquisadora americana que trabalha com cenários, e ela divulgou esse estudo falando de algumas tendências que viriam por aí. E uma dessas tendências dizia que nós iríamos transformar os nossos lares, as nossas casas, em verdadeiros lugares para a gente estar o tempo todo com o maior conforto e comodidade possível. E vejam que é isso que nós estamos fazendo agora, né? Quantas pessoas estão montando nesse momento academias nas suas casas, porque elas estão percebendo, poxa, eu não posso ficar 2 anos sem a minha academia, porque o prejuízo, veja bem, quando você muda a tua dieta, que nós estamos fazendo isso agora, nós todos mudamos a dieta, o consumo o delivery, né, a entrega de fast food ou de comidas, os restaurantes, né, o sistema de entrega de comida em casa aumentou tremendamente, exponencializou o volume. E as pessoas estão consumindo mais, comendo mais, os supermercados estão vendendo muito mais, né? E aí isso muda porque, veja, nós começamos a engordar porque não estamos fazendo queima calórica, a gente não, até então tínhamos atividade externa muito reduzida, agora com algumas restrições dá para voltando um pouquinho, mas com todo cuidado, e as academias voltaram, mas tá aquela situação assim, todo mundo quer ir, mas também tem medo. Então veja, essa comodidade, a compra online também é outra mudança que vem para ficar na tua vida, na minha vida, na nossa vida, com muita intensidade. Então os aplicativos vão crescer muito, essa tendência, né, a gente já tem visto há alguns anos que os apps iriam crescer muito, e agora mais do que nunca a gente está vendo que surgem aplicativos novos todo dia. Então, por exemplo, o Rappi, que é um aplicativo que nos grandes centros está funcionando muito porque as pessoas não querem sair buscar nada, elas estão pedindo tudo pelo Rappi. Então eles entregam nas casas. E outra coisa que se valorizou muito é o trabalho das pessoas que fazem esse serviço de delivery, né, de entrega, porque hoje, queridas, né, muitas delas não têm outra opção. Enquanto alguns podem se proteger e ficar nas suas casas se resguardando, eles têm que ir para a rua enfrentar o trânsito, o encontro com as pessoas para poder garantir a renda deles. Então, na sequência, esse trabalho também vai ter um custo maior para todos nós, porque essas pessoas estão correndo risco por mim e por você, né? E eu vi aqui
O Robert Chiniachi, que estava na Índia há poucos dias, ele foi no início do ano fazer um retiro espiritual e ele foi pego lá de surpresa pela pandemia. Quando se deu conta, fechou as fronteiras, não conseguiu voltar. E um dia eu acompanhei uma live dele falando que ele estava buscando um motorista que pudesse levá-lo para o aeroporto, primeiro lá para o consulado, né? E ele disse que, meu Deus, ele estava pagando 10 vezes mais do que seria o valor normal daquele serviço, porque ninguém queria fazê-lo. E quando ele conseguiu um cara que se dispôs, um motorista que ia levar, ele disse, não, eu quero, mas eu te levo, mas eu quero tanto, né? Então essas coisas também vão mudar na sequência. Outra coisa que vai mudar é o trabalho home office, né? O trabalho remoto. Algumas empresas experimentaram isso agora porque foram obrigadas, mas na sequência muitas empresas vão ver que dá para manter o funcionário trabalhando em casa com um custo menor. E por que elas vão então disponibilizar um escritório, custo de transporte, sabe? Porque encarece muito todo o processo. Então elas vão fazer da forma mais econômica. Então mesmo depois da pandemia, muita coisa vai se tornar remota. Nós vamos estar trabalhando de casa, coisas que antes a gente fazia fora, e essa é uma mudança que vem para ficar, já era uma tendência e agora ela foi acelerada pela pandemia que nós estamos vivendo, né? Outra coisa que cresce muito, já vem crescendo nos últimos anos, vai crescer mais aos jogos online, só que agora a gente vai ter uma busca por jogos online mais seguros, né? Nós estamos tendo uma preocupação também bastante grande com o compartilhamento de dados. Vocês vejam que algumas plataformas de streaming tiveram problemas nos últimos tempos agora com dados que vazaram e as pessoas estão muito preocupadas com isto. A tendência já vinha mostrando que um dos nossos maiores problemas no mundo atual seria a falta de segurança dos dados digitais, né? Então hoje nós estamos muito expostos e o risco aumenta exponencialmente porque nós temos muito mais pessoas usando. Vocês devem também ter percebido que a internet tem oscilações, né? As lives às vezes caem, né? Então a gente perde sinal porque o tráfego online aumentou exponencialmente. Então veja, é um mundo bem novo mesmo e que se consolidou em 30 dias, né? Então essas mudanças todas a gente precisa assimilar e a gente precisa tentar se adaptar a elas o mais rápido possível. Outra mudança que a gente já vem acompanhando é a educação online. Então agora se discutia, por exemplo, eu estava vendo o caso de uma universidade de Israel, que discutia muito, será que a gente vai adotar a educação EAD? Será que vamos ficar só com a educação presencial? E em poucos dias, em 15 dias, todos foram para o EAD, a universidade inteira foi, quer dizer, aquela discussão, se era válido ou não, se fazia ou não, deixou de ter sentido, porque passou a ser o único caminho viável, o único caminho possível, com todas as suas implicações, com todos os seus problemas, né? Porque a gente sabe que não é fácil, porque a gente vem aí com uma falta de estrutura e de preparo, mas de repente a gente está tendo que fazer acontecer a educação online. Então é um desafio para os alunos, é um desafio para os professores, para os diretores, para os coordenadores de universidades, de faculdades, de escolas primárias, secundárias, cada um no seu nível, enfrentando a dificuldade e tentando gerenciar esse quadro, essa situação da melhor forma, né? E aí, claro, veja que aquela máxima prevalece, né? Porque nesse momento de dificuldade, as soluções é que são criadas. Porque as melhores soluções do mundo, elas foram criadas nas crises, muitas delas, né? Então é interessante que, às vezes, numa situação de improviso, tentando achar uma solução, alguém cria um resultado, uma forma de resolver um problema e que depois essa solução vai sendo aprimorada e ela se torna aí um dos melhores serviços, um dos melhores modos que a gente tem, né, de estar resolvendo os problemas que a situação nova impõe para todos nós. Outra mudança muito séria que nós vamos enfrentar é que os imóveis passarão a ser construídos pensando nesta nova realidade. Então a gente vai ter ambientes mais abertos, mais cleans, né, com janelas maiores, permitindo mais ventilação, porque agora a gente sente o quanto é importante a circulação de ar, né? E inclusive quando a gente opta, eu, por exemplo, quando algumas pessoas que eu preciso ver, por exemplo, a minha mãe, né, que eu vou visitar às vezes, bem menos do que eu gostaria,
mas a gente fica em ambientes abertos, no ambiente externo, sem entrar em ambientes fechados, para evitar todo o risco. Então a gente sente que quando tem ventilação nós estamos mais protegidos, né? Então essas mudanças todas vêm para ficar, por quê? Porque alguns especialistas estão dizendo que essa pandemia ela pode ter ondas e que embora a gente em alguns países estejamos vendo que está havendo uma retomada da economia e dos movimentos mais normais, nós poderemos voltar a ter fechamento, voltar a ter, poderemos voltar a ter a reclusão, o confinamento em idas e vindas, em altos e baixos, até que isso se resolva por definitivo. Então as pessoas já começam a pensar que no longo prazo é melhor estarmos preparados para isso. E essa mesma tendência vai se firmar para bares, restaurantes, comércios em geral. Porque se a gente tem uma previsão de 18 meses a 2 anos para a normalidade, segundo os especialistas, então é preciso que as academias, todos os ambientes comerciais comecem a pensar como fazer para diminuir a aglomeração de pessoas, para que as pessoas possam se sentir mais seguras e que possam ter vontade sim de circular e voltar aos comércios, né? Porque ninguém vai querer correr um risco desnecessário. Então essas mudanças vão ter que ser mais pensadas, mais planejadas e elas vêm de forma mais permanente. Deixa eu ver o que temos de comentários aqui. Vou começar aqui com o nosso Face, já vou falar aqui com o pessoal do Insta. Ai, gente, oi, tudo bem? Olha quanta gente bacana aqui nos assistindo. O Rock tá dizendo, sempre aprendendo com você. Puxa, que legal, Rock. Você que é um grande empreendedor e tá sentindo aí no mercado, né, a dificuldade que é isso. A Neia tá dizendo, Neide, comentei isso esses dias, ninguém tem reserva bancária ou poucos têm. Pois é. E aí a Neia quer uma grande dificuldade, né, e por isso mesmo... Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas alguns nomes nos últimos anos explodiram assim no mercado digital e no ensino à distância sobre finanças. Eu acompanho, por exemplo, o Thiago Nigro, toda essa equipe da XP, a menina lá, a Ana, né, que tem o Insta Explica Ana, que são pessoas que vêm compartilhando conhecimentos de finanças pessoais. Sim, já se fala há muitos anos que a escola não nos ensina a fazer esse preparo, né? E agora a gente sente, poxa, quem não tem uma reserva fica desesperado, porque até isso nos afeta na questão do planejamento, porque assim, ó, se você tem dinheiro para passar 3 meses, 6 meses, 1 ano, muda todo o jeito que você vai reagir. Agora, se você não tem dinheiro para passar nem 1 mês, quer dizer, parou de trabalhar hoje, não fica dinheiro, sem dinheiro para nada, então muda toda a retórica. Você precisa se reinventar da noite para o dia, começar a encontrar, achar uma fonte de renda para amanhã, né? Então a reserva financeira, bem dito, Anéia, é uma preocupação que nós deveríamos ter há mais tempo, né? E claro que a nossa escola, infelizmente, na educação convencional a gente não tinha isso até então. Eu penso que agora é um dos pontos que vai ser revisto pelos educadores, os currículos, né? As plataformas vão ter que prever isso. A Fabiola tá dizendo, compartilhando sabedoria. Obrigada, professora Neide. Querida, um beijo para você. A Neia dizendo ainda, nosso pai sempre ensinou isso, sou muito grata. É gostoso ir comprar algo e pagar na hora e pagar com o preço à vista. Porque sim, em alguns dias a gente paga menos, né? Quando a gente compra à vista, a gente tá sempre economizando. E a Rose da Autoé está dizendo, teremos um novo normal. Penso que o normal de antes não voltará. Pois é. Com certeza, Rose, o normal de antes não vai ser mais o normal de agora, porque essas mudanças que eu acabo de mencionar, e só para mencionar algumas, né? Porque não é nem pretensão minha aqui falar de todas, não seria nem possível, né? Mas essas mudanças, de fato, vão trazer um novo normal para todos nós. E a gente vai precisar se adaptar. Vamos, sem escolha, querendo ou não, a gente vai ser obrigado a entrar nesse novo normal. No último sábado eu falei da resiliência, né, que é uma capacidade que nós vamos ter que desenvolver. Eu acho que para complementar, eu posso dizer que a capacidade de desaprender e reaprender será uma grande habilidade, porque a gente vai precisar esquecer aquilo que era válido até então para muitas áreas e vamos ter que aprender novas habilidades que agora vão nos ser exigidas, né? Então, enfim, não é nenhuma questão de escolha, mas vai ser o nosso novo normal, sim.
Quanta gente linda aqui nos assistindo. O Wilson Sequete está dizendo: o trabalho de coach vai ser uma tendência nesse momento de crise. Nossa, Wilson, já é. Com certeza já é, porque agora, embora a gente não esteja tendo talvez os trabalhos presenciais, como eu, por exemplo, sempre trabalhei muito com grupos, né, em grandes eventos e movimentos assim coletivos, a gente agora está transferindo tudo isso para o digital. Eu já vinha fazendo, graças a Deus, já tenho uma caminhada nisso. Então, o que a gente percebe agora, Wilson, respondendo a tua pergunta, é que é um momento de os profissionais que têm conteúdo, que têm histórico, que têm referências e que têm uma reputação resguardada, terão espaço, né? Porque é muito fácil. Por exemplo, eu, quem conhece o meu trabalho de mais de 20 anos com pessoas, eu não preciso explicar quem sou eu, né? E claro que para quem não me conhece, sim, mas isso dá uma credibilidade muito grande. Então, é uma grande oportunidade, sim, mas é uma dificuldade muito grande para os profissionais que entram agora e não têm um histórico ou não são conhecidos. Eles precisam mostrar o trabalho deles. Então, o coach, sim, porque o coach é uma mentoria, uma tutoria para a gente ajudar as pessoas a fazer planejamento de vida do presente para adiante, né? Para trabalhar com seus objetivos. Então, é uma ferramenta tremenda que vem ajudar muito, né? A Verinha tá dizendo: sempre bom te ouvir. Beijo, Vera querida, obrigada por estar sempre nos prestigiando. A Janete Piccoli está dizendo: e a educação básica também tendo que se reinventar juntamente com as famílias. Pois é, Janete, eu vi outro dia uma live, a Janete do Colégio La Salle, né, fazia um trabalho lindo. Já vou falar aqui com o pessoal do Insta. Eu vi outro dia uma live de alguém que trabalha com vocês fazendo uma parte de suporte com as famílias para apoiar as famílias sobre como lidar com os filhos, as crianças, nesse novo cenário. Porque todos nós temos visto, né, sendo compartilhadas várias coisas, áudios de alunos para professores, dizendo: ai, prof, minha mãe não tem jeito com isso, meu pai não tem jeito para me ajudar aqui com as tarefas. E é um desespero, assim, porque os pais até então, muitos, né, sempre tinham uma participação ativa, mas muitos relegavam para a escola, deixavam isso para que a escola fizesse. Então agora a gente vê que não vai mais ter talvez essa volta de a gente, tomara que sim, né, que a gente possa ter a nossa escola no seu modelo presencial mais uma vez. Mas uma coisa é certa, né, Janete? O modelo de escola tradicional, ele vai ter que se reinventar, porque ele já vinha se mostrando um tanto ultrapassado há alguns anos. E a gente vai ter que rever isso. Eu lembro que, alguns anos atrás, numa reunião de colegiado na universidade, uma das nossas discussões era se deixava o aluno usar ou não o celular na sala de aula. E eu lembro que achei aquilo tão absurdo, porque eu sempre achei que a tecnologia tem que ser nossa aliada na educação, né? E que o professor precisa ser mais interessante do que aquilo que o aluno está vendo na telinha dele, porque senão ele não se sustenta em sala de aula. E hoje a gente entende que a ideia não é mais coibir. Eu sei que na educação básica a gente ainda tem que colocar limites, porque o aluno não tem maturidade para escolher e decidir o que é melhor para ele. Mas na educação de adultos, a tecnologia tem que ser uma ferramenta que anda em paralelo para ajudar a construir o conhecimento, e não pode jamais, né, nesse contexto que nós vivemos, ser proibida, porque a gente precisa dela para construir, para trabalhar e para aprender, né? Deixa eu ver se temos algum comentário aqui no Instagram. Uau, quanta gente bacana aqui. Não vou nem me atrever a dar oi para todo mundo, porque eu não conseguiria, tá? Vou ficar muito tempo aqui. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Estudei esse relatório aqui, RB Fashion Office comentou, esse relatório, ela tá dizendo muito legal, realmente muitas tendências bacanas, né? Também acredito nisso, já estou em home office faz 2 anos, sim, que bom que você tá na tendência, porque agora quem não aprendeu isso vai ter que aprender. RB Fashion tá dizendo: acredito que as casas estão mais valorizadas que os apartamentos, pois tem mais espaço para circulação dos familiares. Sem dúvida, né? E o que falar dos animais, então? Porque a gente vê que muitas pessoas que têm animais agora, né? Até a dificuldade, assim, de sair pra rua,
é bem interessante que a gente lembre que os espaços novos, as casas, para quem pode, né? Eu também moro numa casa e é maravilhoso nesses dias a gente poder ter um lugar onde a gente possa sair, uma área externa, um gramado, né? Área verde. Faz toda a diferença realmente. E infelizmente nem todas as pessoas conseguem, né? A Roseli tá dizendo, estou amando esse conhecimento. Obrigada, Neide. Roseli, você é uma pessoa incrível. Obrigada por estar aqui. Camila Mioto, bem verdade. Como é importante aprender desde cedo. Sim, Camila. Agora que a gente vê, né? Eu sei que você é uma pessoa muito voltada a aprender, a desenvolver novas habilidades. A gente vê que nesse momento essas pessoas têm muito mais facilidade para lidar com esse cenário. E as pessoas que são muito, né, resistentes, muito fechadas, que não estão dispostas a aprender novas coisas, elas têm uma dificuldade muito maior. E o preço que elas pagam é muito maior. Então eu dizia, na nossa aula ontem de mentoria de inteligência emocional, né? Eu estava falando que as consequências para quem não desenvolve a inteligência emocional, elas são muito sérias. Por exemplo, agora, ó, quem não controla a ansiedade, que é uma das áreas que a gente pode desenvolver e trabalhar, aprender a lidar, a consequência imediata de quem não controla a ansiedade é ter pressão alta, né? E depois vem os problemas cardíacos e a coisa vai virando uma bola de neve. O estresse, né? E quem também não controla, por exemplo, a tristeza, a depressão, o fato de não conseguir estar no presente, está muito no passado, então entra com síndrome do pânico, com desespero, com depressão e precisa de medicamento. Então veja que quando a gente está atento a essas habilidades que a gente pode desenvolver, como a Camila está dizendo, a gente consegue prevenir muita coisa e reduzir o custo para a nossa vida, né? A gente pode se livrar do uso de medicamentos com ferramentas, com métodos alternativos de aprender e crescer, né? É importante aprender desde cedo, Camila, bem colocado. Meu, quanta gente legal aqui, nossa! A RB Fashion Office está dizendo, me chamo Roberta, você acredita que é o momento de tirar novos projetos da gaveta? Com certeza! Como, por exemplo, negócios relacionados à comercialização de roupas de moda. Se for online, acredito que sim, Roberta, mas tem que ter em mente uma coisa. Uma das tendências que eu vi, que os especialistas estão dizendo com relação a consumo, as pessoas não vão mais comprar por comprar, sabe? Então essa coisa de gastar o dinheiro de modo inconsequente vai se extinguindo assim ao longo do tempo. Então a roupa, no caso da moda, ela tem que ser uma moda sustentável, ela tem que ter um diferencial, ela tem que ter um propósito, ou uma causa, ou um projeto social envolvido com ela, né? Porque agora a gente já está vendo que as pessoas estão muito conscientes no que estão investindo o seu dinheiro. E na sequência isso vai ficar muito mais intenso. Então esses projetos novos cabem sim. É preciso analisar se nesse novo contexto vai ter espaço para eles, né? A Maria Inês está dizendo aqui, assuntos de grande importância, sim. É muito legal a gente estar antenado a isso tudo, porque quanto mais a gente acompanha, mais fácil fica a gente, como é que eu vou dizer, não só se reinventar e se readaptar, mas conseguir entender qual é o teu espaço, qual é a tua participação nesse novo cenário, nesse novo mercado, né? O Adelar está dizendo, sempre muito pertinente, obrigada, querido. Claudecir também está nos assistindo aí. O Wilson está dizendo, parabéns, obrigada. Imagina, é tão bom estar aqui compartilhando com vocês. Então essas novas mudanças que vêm para ficar, é importante que a gente comece a pensar nelas e entender, ok, como é que eu vou me adaptar, como é que eu vou me reinventar, como é que o meu negócio vai se sustentar. Então se a gente viu aí que bares estão fechados, a gente diz, como é que se fala na mídia, as atividades não essenciais, né? Então nesse momento fica assim, se não essencial, eu preciso pensar que se o meu negócio é não essencial, quanto tempo eu consigo sustentar o meu negócio assim, nesse cenário. E talvez, por que não? Eu não estou dizendo que é o que você deve fazer ou não, porque toda decisão que afeta a minha vida, eu é que tenho que tomar. E toda decisão que afeta sensivelmente a sua vida, o teu futuro, os teus resultados, é você que tem que tomar. Você não pode delegar para ninguém. Mas, claro, é sempre bom ouvir os especialistas, né? Outro dia, uma pessoa me ligou, uma pessoa muito querida, uma grande empreendedora, me dizendo, Neide, eu quero a tua opinião, nós temos 2 lojas, estávamos nos organizando para abrir a 3ª loja, o que você acha que a gente deve fazer?
Abrimos ou não abrimos a nossa loja? Então veja que é uma resposta difícil, né? E eu fiz algumas considerações, ajudei essa pessoa a analisar o cenário e depois ela conseguiu tomar uma decisão, mas eu finalizei dizendo o seguinte: lembre que o fato, a decisão de você abrir a loja ou não abrir a loja vai ter consequências diretamente para você, não para outras pessoas. É claro que os envolvidos, os funcionários, colaboradores, os empregados, né, eles são beneficiados ou são prejudicados, porque se uma loja precisa fechar e demitir as pessoas, então é um grupo grande de pessoas que perde. Então lembre, decida sim, ouça os especialistas, não qualquer um, ouça quem tem capacidade de te dar uma opinião que seja válida ou que te faça ver pontos que você não consegue ver sozinha. Mas lembre que o preço da decisão é teu. Por isso que a gente sempre falou, né? Eu sempre trabalhei a vida toda com empreendedorismo. E o empreendedor paga um preço muito solitário à frente dos seus negócios, porque se ele decide investir, comprar, vender, as consequências são sempre para ele e para todo o grupo que ele está sustentando, que ele está empregando. Então a gente precisa ter muita responsabilidade, muita cautela nesse momento, mas não transferir as nossas decisões, porque o ônus e o bônus é nosso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Deixa eu ver o que mais temos de consideração aqui. A Rosicléia está dizendo: todos os dias novos desafios, autocontrole é muito importante, mais do que nunca, né? E a Rosicléia também trabalha com equipes e agora sim a gente percebe que o autocontrole para os líderes, né? Eu falei isso também no outro sábado, é fundamental, porque os líderes agora estão inspirando. Hoje de manhã eu vi uma matéria na CNN dizendo que o mundo está carecendo de novos líderes, muito, muito, muito. Por quê? Porque quando a gente tem um cenário muito novo, que não temos precedentes, quando a gente tem precedentes históricos, é fácil de se orientar para tomar decisões. Agora a gente não tem esses precedentes, então é preciso se reinventar e é preciso tomar decisões muito com base na intuição, nas informações que a gente tem, que nem sempre são suficientes. E para os líderes essa cobrança ela é maior, o desafio é maior, a responsabilidade é maior, porque eles estão decidindo por pessoas, né? E as pessoas todas de qualquer equipe se inspiram nos seus líderes. E eles mesmos precisam então primeiro cuidar deles, para depois cuidar das pessoas. Então autocontrole, mais importante que nunca. Muito bem, vou finalizando por aqui. Se você quiser deixar teu comentário, você que vai ver depois, que não está conosco agora aqui no Instagram ou aqui no Face, que vai ver no gravado, pode deixar teu comentário, vou ter o maior prazer em assistir, em ler, em responder, tá? E para todos que estão aqui conosco agora, aqui do Facebook, da nossa página, muito obrigada pelo carinho, pela presença, no Instagram também, obrigada por estar aqui, um beijo no coração de todos, bom final de semana e que nós fiquemos bem na medida do possível e que possamos ir nos reinventando, né? E que possamos crescer com tudo isso. Eu vou deixar para finalizar uma frase do Luiz Carlos Pondé, e que ele diz que a pandemia é um laboratório de virtudes. Ou seja, ele que é um grande pensador brasileiro, ele fala que na pandemia vão se destacar os líderes e vão se destacar os hipócritas. Que o radicalismo fica exacerbado, mas que também as virtudes, a solidariedade fica mais destacado nas pessoas que já têm isso. Então, é verdade sim, o nosso melhor e o nosso pior, ele fica exaltado nos momentos em que nós somos colocados à prova. Então, que a gente também faça essas avaliações, que a gente olhe para dentro e que a gente possa crescer com tudo isso, né? Ontem uma pessoa me disse que antes de entrar na pandemia estava vivendo uma ciranda de muito trabalho e se ocupando 24 horas por dia para não olhar para questões pessoais. E que quando foi obrigada a ficar em casa reclusa, né? Que aí ela pensou, agora chegou o limite, eu preciso olhar para essas questões e resolvê-las, né? Então ela estava dizendo do quanto tem sido gratificante, né? Fazer esses trabalhos de crescimento pessoal para se desenvolver e passar a viver melhor agora. Então te convido a fazer isso também, pensa no que é o teu melhor e coloca isso a serviço da tua vida e das pessoas que você ama, porque é momento de ser luz e de não compartilhar desespero, porque nós todos precisamos de fé,
de acreditar que nós vamos passar por essa e que a gente sai dessa e que nós voltaremos a ter um mundo melhor, com certeza, depois de tudo isso. Beijo, beijo no coração, pessoal do Face, pessoal do Insta, bom final de semana e até sábado tem live 11 horas.